Parece que estamos no Natal e por isso vamos falar de outra coisa qualquer. Não, vamos aproveitar, vamos continuar, como já tivemos a oportunidade de fazer ao longo do tempo que já estamos aqui, continuar a falar do verdadeiro, do significado necessário do Natal. É isso que nós vamos fazer. E eu gostava de começar por perguntar. É uma pergunta também não era original, obviamente, mas porquê é que nós festejamos o Natal? Porque nós, hoje em dia, realmente nós estamos mergulhados numa sociedade que festeja uma quadra. E nós festejamos, e estou a referir-me a nós aqui, os que estamos aqui, não tanto aos que estão lá fora, mas nós festejamos o Natal por uma questão de tradição. Por causa da família, uma festa da família, uma festa que nós gostamos, tem luzes, tem este ambiente natalício que nós sentimos, que hoje em dia começa em outubro já, às vezes, mas que agora até o frio ajuda a sentir aquele calorzinho do Natal, por contraste. Parece que as luzes, mesmo que sem estarem à nossa beira, parece que nos aquecem. E como o Miguel disse há pouco, nada disto está errado em si mesmo. Até nos dias que correm, exatamente pela maneira como muitos festejam o Natal. Hoje em dia, por exemplo, é comum festejarem o Natal num restaurante, alguns na discoteca. Sei que há um cantor português conhecido que dá um concerto há vários anos no dia de Natal, o Homem Tigre, alguns conhecem. Por isso, nos dias que correm, ser por uma questão de tradição, de família e de ambiente natalício, nestes termos, já é bom. Se calhar, em muitos casos, nós já devemos ficar contentes. Mas será que deve ser só isso? Que pode ser só isso? Para pensar nisso, nós temos que ir à origem do Natal. E a origem, para irmos à origem, temos que ir 2000 anos atrás. Jesus nasceu. É este o sentido básico do Natal. Mas porquê é que isso é importante? Ou será que isso é importante? Se é, porquê? Porquê é que o nascimento de um homem, há 2000 anos atrás, num canto obscuro da civilização daqueles dias, o centro do Império Romano não estava minimamente ali em Belém. Belém hoje está mais no centro do mundo do que estava na altura. Na altura era um canto obscuro, ninguém conhecia no mundo, ninguém conhecia Belém, a não ser os judeus. Porquê é que então o nascimento deste homem, ali num canto obscuro da terra, é importante? E se Jesus era apenas um homem, então realmente não importa o porquê ou como festejamos o Natal. Se Jesus é apenas um homem, realmente não faz muita diferença. Mas, se Jesus é quem ele afirmou ser, e se Jesus é quem a Bíblia afirma que ele é, como nós temos visto aqui aos domingos, ao lermos e ao meditarmos em Marcos, se ele é quem diz ser e que a Bíblia diz que ele é, então nós não podemos ignorar o significado mais importante do Natal. E para isso vamos começar com um texto que já lemos hoje, Lucas 1. Vamos partir de... Foi o texto também que pus ontem no grupo do WhatsApp da igreja, naquela caminhada, aquele mini advento que nós fizemos ao longo desta semana. E não sei se já repararam, mas só aqui nós, nas leituras e nos comentários que foram feitos hoje, nós percebemos logo que o Natal tem tudo a ver com luz. E é isso que também vamos ver agora. Vamos começar por ver o Natal em Belém. Porque, como eu já pus também no grupo, e como foi ontem o tema para as crianças também, o título da nossa pregação de hoje, esqueci-me de dizer no início, é Natal no Coração. Mas vamos começar pelo Natal em Belém. Então, Lucas 1, 78
e 79. Diz assim: pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para alumiar aos que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. A primeira coisa que eu gostava que nós reparássemos aqui é que o Natal nasce das entranhas de Deus. Diz aqui, 78, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus. A expressão, obviamente, é uma expressão para nos transmitir uma ideia, porque Deus não tem entranhas, obviamente, no sentido físico. Mas é para nós percebermos a força desta misericórdia, deste amor. Diz-nos aqui que o Natal nasce das entranhas de Deus. É um sentimento que está no mais profundo, está no centro de quem Deus é, daquilo que Ele sente, daquilo que Ele pensa, daquilo que Ele faz, de quem Deus é. Nasce das entranhas. E como consequência deste amor, o que é que acontece? Ou melhor, antes de ver o que acontece, nós vemos que fala aqui de um sol, mas antes o porquê. Qual é a consequência? Qual é aquilo que Deus quer atingir? Deus quer que a terra, as trevas, aqueles que vivem nas trevas, sejam iluminados. Para iluminar os que estão nas trevas, nós lemos no 79. Então, se é para iluminar os que estão em trevas, a primeira conclusão lógica e básica que nós chegamos é porque alguém está em trevas. Porque há quem esteja em trevas. E desde Adão, que o mundo jaz em trevas. Nós vamos lá voltar e é importante este retorno ao início. Porque Adão e Eva pecaram e desde aí o mundo, todos os homens estão em trevas. Ao longo da história com vislumbres de luz. Porque nós vemos Deus, durante todo o tempo, depois da queda do homem, agiu na vida do homem. Deus falou com o homem, Deus chamou o homem. E por isso nós vemos vislumbres, centelhas, coisas, pequenos brilhos a aparecer. Vemos a ação de Deus na vida dos seus servos, vemos a lei, por exemplo, vemos a nação de Israel, que foi chamada para ser a luz das nações. Mas o mundo continuava em trevas e todos aqueles que nele habitavam continuavam em trevas. E Deus queria trazer luz a este mundo em trevas. Mas como? Mas como é que Deus decidiu trazer luz a este mundo em trevas? E é o que nos diz então o versículo 78. Com que o Oriente do Alto nos visitou. Ou outras traduções, há várias, certamente haverá 2, 3 traduções diferentes, porque é uma tradução, digamos, é uma interpretação. Os tradutores fazem uma interpretação e por isso alguns apresentam de uma maneira, outros de outra, mas a ideia é a mesma. Qual é a ideia? A ideia é do nascer do sol. O Oriente, porque é que se fala aqui do Oriente? Porque é no Oriente que nasce o sol. Por isso é que alguns traduzem por Oriente. Outras traduções falam da aurora, que é o nascer do sol. Outras traduções falam mesmo do nascer do sol. Mas o que é interessante aqui é que Deus decide trazer luz ao mundo através deste sol nascente, mas é um sol nascente que nasce do alto. Não é como nós vemos o sol a nascer que vem de baixo, parte da terra e sobe depois para o céu. Não, aqui é o contrário. É um sol que nasce a partir do céu. Ou seja, é o que Deus diz aqui, é Deus a visitar o seu povo. Não é um sol que nasce da terra, mas que vem do céu. É Jesus, o Filho de Deus, a descer à terra. É o significado deste sol nascente que vem do alto. E à espera deste sol nascente, desta luz, era o que fazia Zacarias. Ele, assim como todos aqueles que reconheciam que o mundo estava em trevas e que estavam à espera desta luz, que tinha sido prometida no passado. Deus, desde logo a seguir à queda do homem, logo a seguir à queda de Adão e Eva, Deus começou logo a prometer a vinda daquele que salvaria o seu povo dos seus pecados. E a promessa tão ansiada estava a despontar. Esta ideia de aurora, do nascer do sol, como eu falei ontem, né? Para quem não viu o vídeo, é imaginar o nascer do sol, em que nós ainda não estamos a ver o sol,
mas estamos já a ver o seu brilho. Nós sabemos que ele está lá e que ele vai aparecer. Era o que acontecia aqui com Zacarias. Ele ainda não estava a ver Jesus, mas ele sabia que Jesus estava já ali para vir salvar o seu povo. Mas onde é que brilha e onde é que se vê este sol que é Jesus? Que fala aqui o texto. De que maneira é que Jesus é a luz para os que estão em trevas? Porque isto é uma frase, se nós pensarmos só nisso, Jesus é a luz do mundo. Sim, mas de que maneira? Será que Jesus veio para ser uma espécie de candeeiro? Será que foi isso que aconteceu? As pessoas olhavam para Jesus e saiu uma luz que iluminava a noite? Será que é neste sentido que a Bíblia fala que Jesus era a luz que vinha para iluminar as trevas? Que trevas é que Jesus veio dissipar? As visíveis, exteriores, a da noite? Ou as trevas interiores? A resposta nós percebemos bem que Jesus não veio para iluminar propriamente a noite, no sentido físico. Jesus veio para iluminar, para dissipar as trevas interiores que existiam dentro e que existem dentro de cada um dos homens. Mas como é que se dissipam trevas interiores? Como é que isso pode ser feito? E então vamos, de Lucas, vamos para o nosso texto, para 2 Coríntios, capítulo 4. Lembremos que o título é Natal no Coração. E nós vamos então ver o que é isto. Se houve um Natal, o que aconteceu historicamente lá em Belém, há um outro Natal que é aquele que nós precisamos de prestar atenção para compreender a importância do primeiro Natal, do Natal de Belém. Então, Natal no Coração, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. E diz assim: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Antes de vermos o versículo aqui em concreto, é interessante nós pensarmos no exemplo de Paulo, que é Paulo que está a escrever isto. E o que é que aconteceu com Paulo? Nós sabemos quem era Paulo. Sabemos que era um perseguidor da igreja. Ele perseguia Cristo. Foi o que Jesus lhe disse quando falou com ele. Ele era inimigo. Ele não tinha luz nenhuma. Aliás, ele estava preso completamente nas trevas. E o que é que aconteceu com Paulo? Quando ele ia a caminho de Damasco para prender aqueles os seguidores de Cristo, os discípulos de Cristo, ele diz que a certa altura foi cercado por uma luz, um intenso esplendor. E que aquilo fez, essa luz o cegou. Ele caiu. Nós percebemos que depois, no relato, nós não vamos ler, mas no relato, depois diz que ele ficou cego. Ele, a partir daquele momento, a luz cegou-o. E é muito interessante a história de Paulo, nós não vamos desenvolver muito, mas é muito interessante. Porque então Paulo, quando estava cego, depois de ver a luz, ele ouviu Jesus a falar. E reconheceu, ao ouvir Jesus falar, quando Jesus falou com ele, ele reconheceu que Jesus era o Messias. Ou seja, foi pelos ouvidos que Paulo viu Jesus. Porque ele não o viu naquele momento com os seus olhos. Foi pelos ouvidos que Paulo viu Jesus. Que ele viu quem Jesus era. Ou dito de outra maneira, foi quando ele ficou cego que ele viu. E isto ajuda-nos a ter em mente, tendo isto em mente, ajuda-nos para nós percebermos também o que é que Paulo está aqui a dizer. E Paulo, logo a partir dele, dá a ilustração da criação, quando Deus criou lá no início. E nós vamos agora, até porque é fácil de encontrar, vamos ao relato da criação. É só abrir na primeira página das nossas Bíblias. Paulo usa a ilustração. É mais que uma ilustração, mas vamos ficar por aqui. Usa a ilustração da criação. E o que é que nos diz? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia,
E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. A terra era sem forma e vazia, e estava completamente envolta, mergulhada nas trevas. Não havia mais nada sobre a face da terra. Eram trevas. Era necessária a luz para que houvesse vida. A terra era completamente vazia, cercada de trevas, e não havia ponta de vida nela. Era necessária a luz para dar início à sequência da criação de vida. E no meio destas trevas que nós nem conseguimos, se calhar, bem imaginar como elas seriam, Deus disse: haja luz. E a luz apareceu. Resplandeceu a luz no meio das trevas. Notem, é importante nós percebermos logo aqui uma coisa tão simples mas que nós, quando damos o salto para o ser humano, para nós, nem sempre fazemos esta ligação tão direta. Não foi a terra que se auto-iluminou. Foi Deus que disse: haja luz. A terra era incapaz de produzir por si própria qualquer tipo de luz. Foi Deus que disse: no meio das trevas, haja luz, e a luz apareceu. E então nós vemos, se nós continuássemos a ler a sequência, nós vemos que Deus transformou tudo. Depois da luz veio tudo o resto. A luz foi apenas o início da transformação da terra. A terra que era sem forma e vazia, Deus começou a separar e a juntar e a fazer nascer, e em 6 dias nós vemos que a terra estava cheia de vida. E a luz foi o início. Só é uma maneira de falar. Foi o início da transformação desta terra que de vazia passou a cheia de vida. Então voltamos ao nosso texto aqui. Tendo isto em mente, aquilo que aconteceu na criação, que é o que Paulo está a falar, é o que eles têm em mente quando dizem o que está aqui. Então voltamos aqui ao versículo 6 de 2 Coríntios 4. E o que é que nós vemos em primeiro lugar? É Deus que resplandece. Não foi Paulo que resplandeceu em si mesmo, não somos nós que resplandecemos, que criamos luz em nós mesmos, que temos a capacidade de dissipar as nossas trevas e fazer nascer luz. É Deus que resplandece. É a ação de Deus. Ninguém tem, assim como a terra não tinha, ninguém tem capacidade de gerar por si mesmo a luz que necessita. E onde? Onde é que Deus resplandeceu? Diz aqui, nos nossos corações. Deus resplandece no coração, no homem interior. Não é uma ação externa. Não é uma luz externa. É uma luz que brilha no interior do homem, no coração. Mais uma vez, o coração, obviamente, não é no órgão, no músculo coração. Fala do interior do homem. E não vamos também, numa questão de tempo, desenvolver o que é que poderemos considerar como interior. Porque junta tudo, junta emoções, vontade, intelecto. Junta tudo, é o interior do homem, aquilo que torna o homem aquilo que ele é, no sentido do caráter, da personalidade, de quem é no verdadeiro sentido da palavra. Então, Deus resplandece, é Deus que resplandece e é no coração, é no interior do homem. E como? Assim, como é que Deus fez a luz resplandecer na criação? É a mesma coisa, o Paulo está a estabelecer o paralelo. É pela palavra de Deus. Deus disse, Deus falou, Deus disse, haja luz, e a luz apareceu. Como é que Deus resplandece no coração do homem? É pela palavra, é pela sua palavra. E nós temos muitos textos que nós conhecemos, a maior parte de nós conhece os textos que dizem isso mesmo, que é pela palavra, é pela pregação da palavra que tudo acontece. E para quê? Se é pela palavra, mas para quê? Qual é o objetivo? O que é que diz o versículo? Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. É uma frase bonita, mas que se nós não a partirmos, temos dificuldade em compreendê-la, ou pelo menos dar-lhe o devido valor. Então, para quê? Para que conheças a glória de Deus. Mas como é que se conhece a glória de Deus? Dito só assim, conhecer a glória de Deus. Mas como é que
seguindo o que Paulo diz aqui, o versículo, como é que conheces a glória de Deus? Diz aqui, na face de Jesus Cristo. Ou seja, tu conheces a glória de Deus vendo a face de Jesus Cristo. Mas como é que tu vês a face de Jesus Cristo? Alguns pensam que conseguem ver a face num sudário, por exemplo. Será que é isto que Paulo quer dizer? Nós já vamos até Turim. Vamos lá, até Turim não, que eu agora nem sei onde é que está o sudário. Não está necessário em Turim. Não necessariamente, nem sei onde é que ele está. Mas ao chamado sudário de Turim, que dizem que foi um pano que cobriu o rosto de Jesus quando ele morreu e que ficou com as feições de Jesus. Será que é assim que nós vemos a face de Cristo? Vamos comprar o sudário e se calhar é assim que vemos a face de Cristo. Não, não é isso, obviamente. Será que é imaginando? Nós vamos imaginar e imaginando a face de Cristo, é assim que nós vamos conhecer a glória de Deus? Não, obviamente também não é assim. Será sentindo? Não é imaginando, é sentindo. Nós vamos tentar sentir quem Jesus é, aquilo que emana dele. Será que é assim? Não. Nós conhecemos, nós vemos a face de Cristo pela palavra. Pela palavra. Que é isso que Deus nos ensina. É pela palavra que nós conhecemos. É lendo, por exemplo, Marcos e vendo o que Jesus fez, o que Jesus disse, o que é afirmado acerca dele, é assim que nós vemos a face de Cristo. Não nos está a falar mais uma vez do rosto. E nós muitas vezes confundimos isto. E isto é uma coisa importante porque até culturalmente nós estamos predispostos para isto. Nós achamos que este conhecimento vem de uma forma mística. Recebemos pelo ar, por coisas que acontecem, por coisas que sentimos. Deus não funciona assim. Quando Ele tem um meio concreto para chegar até nós. Deus disse, haja luz. É pela palavra de Deus que Ele ilumina, como diz aqui, ilumina o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus. Ou seja, nós podemos pôr ao contrário para entender. Nós podemos fazer o caminho ao contrário daquilo que estávamos a fazer. Lendo e crendo. Ou seja, lendo a palavra de Deus e crendo nela. Não é só o ato mecânico de ler, porque muitos leem a Bíblia e não veem a face de Cristo ali. Veem um homem, muitos veem um revolucionário, veem muitas coisas, mas não veem a verdadeira face de Cristo. Mas lendo e crendo, confiando na palavra de Deus, tu vais ver a face de Cristo. Ou seja, quem Ele é, qual é o seu caráter, o que é que Ele fez e porquê. Quem Ele é de verdade. Não o que Ele aparenta ser, não o aspecto físico, mas o que Ele é, quem Ele é. O sol nascente lá do alto. Este sol que ilumina, que nasceu do alto. O Filho de Deus. O próprio Deus visitando o seu povo. Deus tornado homem. É quem Jesus é. O Deus homem que nasceu, como nós festejamos nesta data e bem, viveu e morreu para salvar o seu povo dos seus pecados. Porque claramente o menino numa manjedoura não salva ninguém. Mas Jesus, que nasceu, viveu e morreu e ressuscitou, esse sim, salva quem nele confia. E conhecendo a pessoa e a obra de Jesus, tu vais então ver a glória de Deus. Vendo a face de Jesus, então tu vais conhecer a glória de Deus. A glória de Deus, do Deus que perdoa pecadores. A glória do Deus que se dá. Não só o Pai deu o seu Filho, como o Filho se deu a si mesmo. Para que possa perdoar quem não merece ser perdoado. É assim que tu vês a glória de Deus. Um Deus que morre em Jesus, obviamente, fazendo sempre a ressalva, Deus não morreu, quem morreu foi Jesus, obviamente, porque Deus como Espírito não pode morrer. Mas Deus em Jesus, Ele deu-se ao ponto de Jesus ter morrido para salvar inimigos, pessoas que não merecem ser salvas. É assim que nós vemos a glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Então, é Natal. Podemos dizer, é Natal quando Deus resplandece no teu coração. Jesus nasce em ti
Não no sentido místico, não no sentido que temos um pequeno Jesus a habitar dentro de nós, mas Jesus nasce em ti quando Deus te mostra que tu estás em trevas e reconheces que só Jesus é a luz que pode dissipar as trevas do teu coração. É assim que Deus resplandece, é assim que Jesus nasce, é assim que há Natal no nosso coração. E é só pela palavra de Deus que isso acontece. A única forma disso acontecer é pela palavra. Não é criado por ti, não é criado por ninguém mais, é Deus que resplandece no teu coração. Terminando. Gostava de fazer só falar de 3 pontos para nós tornarmos mais nosso este princípio, que é Natal no coração, quando Deus resplandece no teu coração. O haja luz é só um começo, como nós vimos ali na criação da terra. Por isso, quando Deus resplandeceu no teu coração, isso foi o início. Isso não foi uma chegada, isso foi o início da tua transformação. De algo ou alguém sem forma e vazio, sem vida, em trevas, em alguém transformado à semelhança do Filho de Deus. O haja luz é apenas o início desta transformação, assim como foi na criação da terra. O haja luz é só o início. Não é para ficarmos satisfeitos, parados, ok, já há luz. Não, é porque tudo o resto que vem a seguir é para acontecer. E vai acontecer, é o que Deus diz. É que Deus terminará a boa obra começada naqueles que são seus até o último dia, ao dia de Jesus Cristo. Em segundo lugar, perante isto, nós só temos uma possibilidade, que é glorificar a Deus. Por isso o desafio é glorifica a Deus. Porque foi Ele e não tu que resplandeceu no teu coração. Nós gostamos de pensar que nós temos a capacidade de criar luz em nós mesmos. Nós nem obediência, mesmo depois de Deus ter resplandecido, nem obediência, se nós pensarmos que temos força em nós mesmos, nem obediência nós vamos conseguir produzir. Quanto mais este primeiro haja luz. Então glorifica a Deus porque foi Ele e não tu que resplandeceu no teu coração. E é Ele que continua a iluminar-te. É Ele que continua a fazer-te conhecer a sua glória na face de Cristo, pela sua palavra. O Natal é uma oportunidade também de nós perdermos, deixarmos cair o nosso orgulho, a nossa justiça própria, a nossa mania de pensarmos que conseguimos produzir alguma coisa por nós mesmos. E é uma oportunidade de glorificarmos a Deus, de reconhecermos a sua glória, por causa daquilo que Ele faz em quem não merecia e nem continua a merecer. E em último lugar, eu pedia que fechassem, a quem eu falei, que fechassem as persianas, só para nós tentarmos, vamos ver se e também precisamos apagar as luzes, senão, só para... Já está, desculpe. Entra muita luz ainda lá atrás. Mas nós falamos de sol nascente. Eu acho que dá para perceber a ideia. Alguém duvida que o sol está lá fora? Ninguém duvida. O sol está lá fora. Mas que diferença faz que o sol brilhe lá fora? Que diferença para ti faz que o sol brilhe lá fora? Se aqui dentro reinar o frio, as trevas. O sol estar lá fora não te adianta de nada, se tu não usufruis do seu brilho e do seu calor. Por isso, no mesmo sentido, que diferença faz para ti que Jesus tenha nascido? O simples facto de Jesus ter nascido, vivido e morrido, que diferença faz para ti? E eu vou dizer que nenhuma, se tu continuas nas mais profundas trevas. O facto de Jesus ter nascido, vivido e morrido, não faz diferença nenhuma se em ti Deus não resplandeceu. Só será Natal para ti quando for Natal no teu coração, quando Deus resplandecer. E nós já podemos abrir, porque precisamos de luz.
É uma ilustração simples, é esta a ilustração que Paulo traz. Este sol nascente, que Jesus nasceu, é um facto. Que Jesus viveu é um facto. Que Jesus morreu e ressuscitou, pagando pelos pecados e provando que o Pai aceitou o seu sacrifício, a sua oferta. Mas que diferença isso fará para ti se tu ainda continuas em trevas? Então, que seja Natal no coração de todos nós que aqui estamos. E que isto não, que o Natal do segundo mundo não ofusque o nós pensarmos no sentido, no valor, no significado mais profundo e verdadeiro do Natal. Que seja Natal do coração de todos.